Graça e paz. Como é que você está? Tudo bem? Hoje nós vamos usar para nossa meditação um texto lá do Antigo Testamento, a história do povo de Israel num período chamado de Juízes. O verso 6 do capítulo 17 do livro de Juízes diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, o que achava mais direito. Olhando para este versículo e pensando nos nossos dias, nós vivemos assim também, onde todas as pessoas se acham no direito de fazer aquilo que elas querem, que elas acham ser certo. E nós vamos ver aqui, meditar um pouquinho sobre o verdadeiro e o falso, tá bom? Então, o mercado, nós encontramos tantos produtos falsificados, falsos, que muitas vezes fica até difícil da gente saber o que está correto, qual o produto é verdadeiro, qual é o falso. E também nas religiões, nós vemos as coisas verdadeiras e as coisas falsas. Cada um tem o direito de pensar, de fazer aquilo que quiser. Mas, quando nós pensamos em Deus, aquele que criou todas as coisas, eu tenho que pensar: Deus é verdadeiro, ele é certo. Ele criou as coisas e ele colocou os seus mandamentos e também a sua lei. Para quê? Para que o ser humano, o homem, observasse, obedecesse, andassem dentro daquilo que Deus predeterminou. Então nós vamos ver aqui na história uma família que resolveu criar um modo de fazer a sua própria adoração, de criar o seu próprio Deus. E a primeira coisa que nós vemos aqui, essa história é de uma família onde tem um homem chamado Mica. Veio a ter uma casa de deuses. Ele criou ali um local, uma casa, uma capelinha para os seus deuses. Ele inventou coisa da cabeça, da imaginação dele. E outra coisa que ele fez uma estola sacerdotal. O que é isso? Uma roupa. Uma roupa usada pelo sacerdote. O sacerdote é aquele que recebeu de Deus uma unção para fazer determinado trabalho. E qual que é o trabalho do sacerdote? O sacerdote tem como trabalho apresentar a Deus a situação do povo, os pedidos do povo, tudo aquilo que está acontecendo. Essa é a função do sacerdote. E interceder junto a Deus, o Criador, por aquele povo. Então eles resolveram fazer uma casinha, uma capela, um lugarzinho ali para colocar os seus deuses e também uma roupa para o sacerdote. Aqui também diz, e ídolos do lar. Eles fizeram uma imagem de escultura, vamos imaginar, esse pequeno boneco aqui. Fizeram uma pequena escultura para adorar, para reverenciar, para cantar, para prestar cultos, dirigindo a sua oração, as suas rezas. Tudo imaginação humana, tudo criação da mente do homem. Mas Deus havia instruído sobre o lugar, o templo, o lugar onde o sacerdote, escolhido por Deus, ungido por Deus, ia fazer o trabalho sacerdotal. Então nós vemos aqui no verso 4
que tomaram o dinheiro. Aquele jovem havia roubado a sua mãe. Imagina uma família assim, né? Toda desconcentrada. Ele devolveu o dinheiro para a mãe e pegaram e deram esse dinheiro para o ourives, né? Para aquele que trabalha com ouro, e fizeram então uma imagem de escultura e uma imagem de fundição. E colocaram então nessa casa, nessa capela, e fizeram também uma roupa para o sacerdote. Mas eles não tinham sacerdote. Aí então consagraram um de seus filhos para que fosse sacerdote. Alguém pode pensar e dizer assim, mas a intenção é boa. Como a gente ouve essa palavra? Intenção. Ah, mas ele fez com boa intenção. O fazer o errado com boa ou má intenção é errado. Eles não podiam fazer o que fizeram. Criaram os deuses, fizeram os ídolos, fizeram a casinha para os deuses, fizeram a roupa para o sacerdote e escolheram um sacerdote para trabalhar no ofício de sacerdote ali. Então, lembrando do início, nessa época, cada um fazia o que queria. Todos nós podemos fazer aquilo que nós quisermos. Você pode acreditar naquilo que você quiser. Você pode inventar aquilo que você quiser. Mas quando nós olhamos para o Deus Criador, nós precisamos entender que Ele não só nos fez, mas colocou princípios para a gente caminhar dentro desses princípios, dentro desses ensinamentos. Por mais boa intenção que eu tenha, eu posso estar fazendo algo que venha desagradar a Deus. Então aqui nós vemos toda essa invenção, toda essa criação. E Deus, o verdadeiro, tinha ensinado aquele povo o lugar da adoração. O Deus verdadeiro havia dito que ele não aceitava nenhuma outra adoração que não fosse a ele. E ele proibiu de se criar imagens e esculturas. Mas cada um, como nós lemos, fazia o que bem queria. Nós podemos escolher entre o certo e o errado. Muitas vezes, nós fazemos o errado porque não conhecemos o certo. Por isso, nós temos um livro chamado a Bíblia, que nos ensina o que Deus deseja que nós venhamos a fazer. Não é aquilo que dá na minha cabeça, é aquilo que Deus já estabeleceu. O que você escolhe? O verdadeiro ou o falso? E eu quero terminar com o mesmo versículo que eu comecei. Naqueles dias, cada um fazia o que achava mais reto, mais direito. O que você escolhe? Criar, inventar? Por exemplo, na nação brasileira existem muitas coisas que as pessoas acreditam. Elas podem acreditar, não vou proibi-las. Lá no norte brasileiro, acreditam que o boto, aquele peixe, ele vem engravida as mocinhas daquela localidade. Eles acreditam. Existe um país onde as pessoas adoram milhões de deuses. Eles adoram a vaca. Eles adoram a serpente, a cobra. Eles adoram o macaco. Eles adoram ratos. E por aí afora. Nós temos um Deus que nos criou. E Ele espera de nós uma adoração que seja verdadeira. Uma adoração que esteja de acordo com os princípios e padrões pré-estabelecidos por Ele. Que você, que nós, possamos conhecer esse Deus e andar de acordo com a vontade dEle. Lembrando que Cristo Jesus
ao nos ensinar a orar a oração do Pai Nosso, disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Que a gente possa conhecer qual é a vontade de Deus. Deus te abençoe.